Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós entregamos nesse sábado, nesta manhã de sábado, entregamos o nosso coração, todos os nossos sentimentos e emoções, entregamos o nosso corpo, a nossa história, aquilo que somos e temos. Entregamos todo o funcionamento do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo biológico, todo o funcionamento dele, tudo entregamos nas mãos da Virgem Maria, essa mulher perfeitíssima que mora no seio da Santíssima Trindade. Que ela possa nos levar a esse lugar e ali nos consagrar também. Consagrar a nossa castidade, consagrar a nossa pureza, toda a reconstrução, toda a restituição necessária. Que ela também, como filhas dela, ela possa nos educar, nos ensinar a ter um coração puro diante de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A gente hoje vai falar sobre a luxúria, que também é conhecida como porneia ou fornicação. Quando a gente fala da fornicação, talvez a gente entenda um pouco melhor nessa linguagem mais cristã, católica, mas a gente tem esses nomes aí diferenciados que, no fundo, vão desembocar na mesma coisa. Eu trouxe aqui uma passagem de Coríntios que diz: fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Muito interessante aqui, São Paulo, né? Sempre ele é sempre muito direto e ele traz à nossa consciência a verdade daquilo que nós somos e daquilo que é nosso. Então, o que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Bem, como imagem e semelhança de Deus, tudo que sou eu, inclusive o meu corpo, se refere a Deus. É como se nós fôssemos uma gotinha, um raiozinho de um sol que é Deus, né? Uma gota do mar que é Ele, ou um raio de sol que o sol é Ele mesmo. Então, a gente trazendo essa realidade, essa verdade de imagem e semelhança, quando nós manchamos, é claro, com qualquer tipo de pecado, quando nós manchamos a nossa vida, a gente está manchando de alguma maneira, entre aspas, a imagem de Deus, por quê? Porque nós somos essa semelhança. É claro que o nosso pecado, ele não interfere em nada do que Deus é, né? Porque ele é o que é, né? Então, nada que a gente faça tem poder de interferir naquilo que ele é. Mas ofende, mancha, fere, né? Porque fere a gente mesmo. Esse tema da luxúria, ele abre um leque tão grandioso que daria para a gente fazer um ano só de encontros falando sobre isso, né? Mas a gente vai se ater aqui a alguns pontos mais específicos, e depois, mais para frente, eu vou voltar em alguns assuntos em outros encontros que terão a ver com esse tema de alguma maneira, para que a gente possa completar mais isso daqui, né? Porque há
esse tema, ele, como eu disse, ele tem muitas entrelinhas. Então, trata da nossa afetividade, da nossa sexualidade, passa muito pela nossa cultura, história de vida e daí por diante. Mas vamos lá, voltando para cá, para São Paulo. Então, somos imagem e semelhança de Deus. E, sendo imagem e semelhança de Deus, nós somos filhas de Deus e nós somos, então, convidadas a estarmos, de fato, nesse seio da Santíssima Trindade. E como nos foi prometido, depois que nosso Senhor teve a sua ascensão ao céu, o Espírito Santo permaneceria conosco e permaneceria em nós através do batismo. Então, já não era mais um batismo de água, de purificação, como de João, mas é um batismo onde o Espírito Santo é em nós. Portanto, como não somos uma separação, não somos corpo e alma, somos corpo, alma, uma só coisa, tudo que fazemos atinge o nosso ser por inteiro. No entanto, o pecado da castidade, como ele fere diretamente o corpo, assim como o pecado da gula também, fere diretamente o nosso corpo, ele vai causar um mal, um estrago muito grande. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que quando a gente peca contra a castidade, é porque dentro de nós já tem muita desordem. Quando eu estava na vida religiosa, a gente falava muito sobre isso e era batata, como diz o povo. Se ocorria algum caso de que houve algum pecado grave contra a castidade, ainda que não houvessem escândalos, era nítido ver a linha do tempo daquela irmã, daquele irmão, daquele padre, daquele bispo, uma linha do tempo passando ali de uma desordem interior até que aquilo ocorresse. Claro, salvo os casos que existiam questões psiquiátricas, né? Então, e ferir o corpo é ferir a alma, não tem jeito, tá? A alma ela já está totalmente em desordem, e aí, como ela já está totalmente em desordem, ela fere o corpo, ela comanda, né, para que o corpo seja ferido, seja também desordenado, e, ao mesmo tempo, quando o corpo é ferido pelo pecado da luxúria, da porneia, da fornicação, atinge a alma diretamente. Então, quando, por exemplo, a igreja orienta que os seus filhos vivam a castidade, não é porque ai, moralmente isso é necessário, porque não, é porque a igreja ela entendeu há muito tempo que a castidade ela deixa seus filhos saudáveis em todos os sentidos. Ela ordena, ela capacita, ela abre espaço para as virtudes. Então, não é à toa que somos conduzidos por essa via de uma vida casta, independente da nossa vocação específica, do nosso estado de vida. Então, aqui trazendo luxúria, tem uma questão de exuberância, excesso, fartura, desejos sexuais desordenados. A fornicação tem a ver com relações sexuais consideradas pecaminosas, relações fora do casamento, a própria... Achei interessante isso daqui, ó, a palavra, né, do termo latim fornix, se referencia a arcos, e eram aqueles arcos, especialmente, né, arcos de construção mesmo, que as prostitutas ficavam se exibindo em Roma, né, na antiga Roma.
Então, a fornicação para aquele povo, para aquela geração, tinha aquela geração que eu digo, né, quando a palavra de Deus foi sendo escrita, né, na época de Jesus também, mas tinha essa visão também de uma prostituição. E a prostituição sempre foi muito marcada na palavra de Deus. Quando a gente pega do Antigo Testamento ao Novo, a gente vai percebendo como essa palavra prostituição, ela é algo que Deus vai trabalhando, né? Ele chama Israel em alguns momentos de prostituta, ele exorta Israel e faz essas comparações com prostituição. Então, a palavra fornicação ela traz um pouco disso. E prostituir-se, a gente às vezes, né, a gente tem uma imagem assim de prostituição como se fosse aquela mulher, né, ou aquele homem que está lá, como diria aqui na minha terra, na zona, né, no prostíbulo lá, entregando seu corpo naquela orgia. No entanto, prostituição não quer dizer só isso. Eu não vou nem seguir para outras áreas que eu também poderia, vou me ater aqui à questão da própria sexualidade, mas prostituição pode ser quando eu me detenho olhando para um homem que não é o meu e que eu me detenho ali, tá? Claro, somos mulheres normais, comuns. Nosso corpo biológico funciona normalmente. É claro que em algum momento da vida pode acontecer que a gente, em algum lugar, olhe um homem bonito e, naturalmente, a gente vai falar: nossa, que homem bonito. Então, eu olhei porque funciona, né? Minha visão funciona bem, minha cabeça funciona bem, meus hormônios estão ok. Então, eu olhei, vi, logo meu corpo e meu raciocínio funcionou e eu, nossa, que homem bonito. E no mesmo segundo, eu já tiro os olhos daquele homem e não olho mais. Ou isso é prostituição se eu me detenho nesse olhar. Nossa, que homem bonito, meu Deus, olha aquela barba, nossa, olha aquele braço, que roupa bonita. E aí, e às vezes, minhas queridas, até no nosso meio cristão, muitas vezes mulheres fazem disso uma brincadeira. Até aquela frase antiga, né? Olhar não é pecado, e daí por diante, tá? No nosso meio, ok? Ou então, quando eu tenho um colega de trabalho, ou será, se eu faço faculdade, enfim, que eu me detenho em conversas na companhia desse homem, se eu já entendi que esse homem me chama atenção por algum motivo. Ou ele me trata muito bem, ou eu percebo que ele gosta de mim, que ele, no popular, dá em cima de mim de alguma maneira, disfarçadamente, e eu vou por uma necessidade de me sentir querida, desejada, e até amada às vezes, eu me detenho nessas relações. Isto também é prostituição. Nossa, mas eu nunca nem encostei nesse homem, nunca nem deixei esse homem encostar em mim. Se você é casada ou namora, isso é prostituição. Então, eu quis me deter um pouquinho nisso, porque aqui a intenção sempre é que a gente olhe com profundidade para a nossa própria verdade. Então, não um autoconhecimento através do conhecimento superficial, mas um autoconhecimento profundo e verdadeiro. Então, como até aqui nós temos mulheres que são cristãs,
umas mais praticantes, outras menos, mas todas são, eu me sinto muito à vontade para falar com vocês uma linguagem bem cristã. E, claro, a fornicação diz respeito não somente à questão do adultério, não é? Mas em questão também de que se eu não sou casada, eu não devo me relacionar sexualmente com ninguém, porque isto já é a fornicação. A porneia, ela vem do grego antigo, ela tem essa ideia de fornicação, da imoralidade sexual, das relações sexuais ilícitas, e quando entra aqui nas relações sexuais ilícitas, quer dizer que adultério sim, mas quer dizer mais do que isso, quer dizer as relações sexuais homossexuais, ok? Na época lá de Jesus, mesmo antes de Jesus, era comum que homens, mulheres menos, mas os homens era comum que existisse a homossexualidade. E talvez por que menos as mulheres? Isso aqui é minha opinião, tá? Então, só a Marcela falando aqui, só por ela mesma. A minha opinião é que, como as mulheres elas eram, inclusive, oprimidas, de fato aqui não tem nada a ver com feminismo, realmente existia, tiraram a mulher em algum momento da sua dignidade plena, e de alguma forma isso guardava a mulher de algumas coisas. Então, como a mulher não podia muitas coisas, ela não era muito guardada de fato nesse sentido. Na minha opinião, isso guardava a mulher também de alguns pecados, ok? Como esse, por exemplo. Não que não existisse, mas historicamente falando, era muito mais comum os homens viverem a homossexualidade. Então, aqui também se trata disso, tá? Das relações ilícitas homossexuais. Fora do casamento, as práticas sexuais pecaminosas, que desde sempre existiu uma bagunça e uma desordem em relação à sexualidade, não só dos atos homossexuais, mas em muitos sentidos. Da finalidade, quem, como, com quantas, com quantos, e toda essa bagunça. Isso não é atual. O que acontece é que no nosso tempo, isso vai tendo uma fugiu a palavra, vai se normalizando, né? O que é horrível, né? Mas vai se normalizando, o que não quer dizer que seja natural, são coisas diferentes. E mais fácil, por quê? Porque hoje se encontra, inclusive, casas de swing, se eu não me engano, são esses nomes, né? Onde os casais trocam de casal, enfim, e todas essas questões. Então, hoje em dia, as coisas se tornam mais fáceis. No Catecismo da Igreja, todos os artigos em relação a esse tema são muito bonitos, mas eu trouxe esse daqui, que define muito bem a luxúria, que é esse desejo desordenado, um gozo desregrado de prazer venéreo, quer dizer, esse prazer que passa. Não é um prazer, porque, veja, o prazer, nós vamos entender isso daqui a pouco também, o prazer, claro, ele foi criado por Deus. Porém, tudo que é desordenado foge da origem do homem. E aí, como toda desordem, a gente pode trazer aquela imagem do furacão. O furacão, quando ele atinge esses países que são mais propensos a eles, o furacão destrói tudo, né? Ficam coisas ali ainda meio que de pé e as pessoas têm que reconstruir tudo de novo. Então, ter o gozo nesse prazer venéreo é uma desordem profunda do interior do homem. É uma procura por si mesmo, que isola a finalidade da procriação e da união. Porque, veja,
relação sexual tem a ver com matrimônio. Então, quando a gente, por exemplo, naturalmente, uma adolescente dos seus 16 anos começa a ter um pouco mais de dúvida sobre algumas questões na sexualidade, e aquela mãe vai começando a educar aquela menina, aquela jovenzinha, o que ela está fazendo? Ela está preparando essa menina para o matrimônio. Mas o que acontece hoje? As mães que são muito maduras, elas preparam as suas filhas para terem relação sexual e não para se casarem. E eu estou falando de educação sexual aqui, tá? Porque começam a surgir, né? Começam a surgir. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos e ela já tem perguntas, ela já tem indícios, ela já mostra a necessidade de entender certas coisas. Então, o que é preciso preparar? Preparar essa menina ou esse menino para o matrimônio. Então, quando vai se falar de sexo, vai se falar é uma entrega linda, é o ápice do amor entre o homem e a mulher. E aí, dependendo da conversa, se for mais extensa, mais intensa, dependendo da idade, da necessidade do adolescente, do jovem, vai se falar da nudez, dessa complementariedade dos dois juntos. E daí vai, né? Mas, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia, há muitos anos já isso, né? Há décadas já, se prepara o jovem para a relação sexual e não para o matrimônio, como se a relação sexual fosse o fim último daquilo ali. Então, olha, vamos conversar sobre sexo, tá? Olha, você tem que escolher um parceiro que seja bacana, você tem que escolher um parceiro que vai te respeitar na hora que você quer, do jeito que você quer. Olha, não pode deixar de ter a camisinha, porque a camisinha te protege, a camisinha vai te proteger das doenças e tal. Tem que ser legal, tem que ser gostoso para você. Tá, né? Eu estou preparando aquela jovem para o sexo desregrado, porque se eu preparo aquela jovem para o matrimônio, que tem o sexo como uma parte do matrimônio, uma parte essencial, mas uma parte do matrimônio, essencial entre aspas também, tá? Por quê? Porque se em algum momento do meu matrimônio não for possível ter sexo, seja por conta da minha saúde, da saúde do meu marido, por qualquer coisa que aconteça, o matrimônio é o matrimônio e nada vai abalar aquilo ali, né? Mas essencial que eu digo no sentido do quanto a igreja mesmo, inclusive, põe isso como algo grande, belo, profundo e necessário para o casal. Ok. Então, esse isolamento das finalidades, quer dizer, procriação é uma coisa, união do casal é outra, sexo é outra. Então, peraí, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo por aqui. E às vezes a gente precisa olhar para dentro do nosso próprio coração, das nossas próprias vivências interiores, para quem é casada, para a vivência do matrimônio, e, de repente, esquadrinhar ali se não tem algo que está fugindo um pouquinho daquilo que é a essência. Por quê? Porque nós somos mulheres que, por conta da nossa cultura, da época em que nós vivemos, nós trazemos uma educação ruim, fraca, rala. E por isso que nós precisamos hoje estar assim, aprendendo muito, se esforçando muito, para que a gente possa entender aquilo que é natural, que já deveria estar muito, sim, já deveria estar muito consciente na gente, ainda que eu não soubesse termos, conceitos, mas naturalmente ali bem aguçado. Continua aqui, natural, em qualquer ser humano, mas não é aguçado. Por quê? Porque está abafado sobre milhares de questões que contrapõem tudo isso que a gente está trazendo aqui. Então,
nós temos que ter esse cuidado. Quando a gente faz uma linha do tempo, olhando para o povo de Deus mesmo, a gente percebe que as origens do povo, né, que a gente olha lá para a Grécia, para aqueles povos pagãos da época, existia uma cultura de uma sexualidade, levando a sexualidade para o divino. Mitologia grega, vou ficar nela porque é o que eu domino um pouquinho melhor. Você olha as deusas que existem, a deusa do sexo, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, né? Tem todas essas questões que levam o sexo para algo divino. E as próprias práticas, quando você pega lá, quando você pega Odisseia, por exemplo, né? E várias outras histórias da mitologia grega, você vai ver, na maioria, ou em muitas, o sexo como algo que é elevado a uma oferta aos deuses, que é elevado, mas não de uma maneira saudável. Existiam até movimentos de ofertarem de fato, tá? A pessoa, matarem, né? Numa oferta, as virgens. Então, tinha um trem esquisito nesse sentido. E Israel sempre, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai percebendo que Israel vai sempre querendo se desvencilhar disso. Não vamos casar com ninguém fora do nosso povo. Para quê? Para que tudo isso ficasse muito guardado. A fé, né, ficasse guardada, a fé no único Deus, a pureza e tudo mais. Então, Israel sempre lutou muito para não compactuar com essas prostituições que os povos pagãos se davam a isso. Então, existia claramente para Israel que, e eu falo Israel por conta da facilidade de a gente compreender o povo, existia uma clara noção de que esse tipo de pecado entrava na idolatria. E para Israel, todo e qualquer tipo de idolatria era muito pecaminosa. Então, como eles enxergavam isso como uma grande idolatria, eles lutavam para se afastar disso. Quando a gente olha, inclusive, ali nas cartas do Novo Testamento, a gente vê os cristãos também insistindo nessas questões. Não se prostitua, não se mistura. Vamos evangelizar os povos, mas olha, evangelizá-los é uma coisa, ser como eles é outra. Então, essa luta que vem desde lá de trás dos nossos antepassados, eu poderia dizer assim, eu gosto de pensar assim, vem até nos nossos dias atuais, e nós precisamos continuar lutando com isso. E aqui é interessante, por quê? Porque nessa luta toda, o que foi acontecendo na história? Foi acontecendo que as coisas foram se ordenando. Então, aquilo que os povos pagãos diziam que era divino, o povo de Deus foi entendendo que era sagrado e não divino. Então, é sagrado por quê? Porque tem uma importância enorme diante de Deus e é com o sagrado. Mas não é divino, não é Deus exatamente. O sexo não é um Deus, né? A sexualidade não é um Deus, mas ela é com o sagrado, por conta da sua importância, por conta de quem criou, né? Então, é com. E existe uma diferença enorme entre uma e outra coisa. Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho, falando das questões da sexualidade, ele é o cara, se a gente pode dizer, né? Ele tem muitas
passagens, né, na Cidade de Deus, por exemplo, nas Confissões, que ele traz essa questão. Claro, porque foi um homem que fez experiência da própria bosta nesse sentido e fez experiência de uma grandeza extraordinária de entrega. Então, a propriedade com que Santo Agostinho fala sobre tudo isso é belíssima, profundíssima, espetacular. Então, a hora que vocês tiverem, quem ainda não fez e puder ter contato com essas duas obras, é interessante. Não precisa nem ler toda, nem eu li toda, nenhuma das duas, mas elas são muito boas. Então, Santo Agostinho diz: é a alma pecadora que faz a carne ser corruptível. É aquilo que a gente falava em algum momento. É a alma que já está tão desordenada, tão feia, tão desestruturada, que vai vindo para o corpo como que transbordando aquilo e o corpo acaba pecando. Claro que isso não é uma distinção aqui, a gente faz essa condução para que a gente possa entender melhor. E por que é tão importante falar sobre isso hoje? Porque existe até dentro da própria igreja, existe uma condenação do corpo, como se o corpo fosse algo ruim. Por conta de algumas épocas da igreja, onde alguns santos tiveram algumas experiências e deixaram alguns escritos, alguma coisa que dava a entender que o corpo era algo ruim. E não é, né? E Santo Agostinho fala muito sobre isso. Então, aqui, ele está querendo dizer, está querendo afirmar que a culpa não é do corpo, da carne, mas é a alma em desordem que transborda isso e o corpo vai se movimentando. E aí ele continua: para não acontecer que, baseando-nos nisto tudo, justifiquemos o diabo que não tem carne, ou seja, então, se a culpa é do corpo, é da carne, então o diabo é o quê? Se ele não tem carne, não tem corpo, então todo o pecado dele vem de onde? De onde ele tira, né? Se ele não tem corpo. E ainda ele fala: a luxúria não é um vício dos corpos dotados de graça e beleza, ou seja, o corpo é gracioso e é belo, mas da alma pervertida que ama os prazeres corporais. Veja, existe uma diferença tão grande entre eu amo meu marido e eu amo as nossas relações sexuais. A gente usa esse termo amo porque ele ficou habitual e a gente acaba usando ele para tudo. Nossa, eu amo estrogonofe. O correto mesmo não seria a gente usar esse termo, né? Porque acaba banalizando tudo. Eu gosto de estrogonofe, né? Mas eu amo meu marido e eu gosto muito das nossas relações sexuais. São muito boas, são gostosas, prazerosas, mas existe essa diferença. Então, quando Santo Agostinho traz aqui e ama os prazeres corporais, ele não está falando de que é proibido a gente ter gosto, de a gente ai, que gostoso comer uma pizza, né? Nesse sentido do prazer da comida. Ou então, nossa, que essa relação com o meu marido hoje foi muito gostosa, quer dizer, muito boa. Então, tem essa diferença aqui. Quando ele falando, ele quer dizer que, peraí, está desordenado, porque amar de fato não é o meio, mas o fim da coisa. Tá? Deus não criou o mal, portanto, a maldade não pode estar nunca na criação original. Quer dizer, gente, Deus criou o sexo, criou o homem e a mulher e criou o sexo. E no sexo, ele criou o prazer. Mas isso tem uma finalidade, né? E quem inventou esse mal foi o próprio diabo, os seus companheiros e o próprio homem, que foi compactuando com Satanás. Então,
todo mal que existe na luxúria não vem de Deus no sentido de que, Deus criou o prazer, então o prazer pode se tornar mal, e aí então Deus criou o mal. Não, Deus criou o prazer, que é bom. O resto vem do demônio e da gente. Sou eu que deturpo as coisas. E aqui, se não existisse uma... Vou ler na íntegra, tá? Para a gente poder entender bem. O prazer físico existiria mesmo sem a ocorrência do pecado. Ok. A diferença estaria no fato de que ele seria guiado pela ordem. Como sempre, o pecado é uma desordem. O homem em ordem é o homem voltado para Deus. Então, o sexo na minha vida está voltado para Deus. Se eu não sou casada, a minha continência está voltada para Deus. Tudo está voltado para Deus. Se o homem não tivesse pecado, tudo em sua natureza, inclusive o prazer, estaria em sintonia com Deus. Porque, às vezes, existem pessoas casadas que são tão puritanas que falam ou lidam com o sexo no casamento, ou seja, com o ato conjugal, como se fosse algo pecaminoso, inclusive, né? Como se fosse, ai meu Deus, eu não posso usar uma lingerie bonita, não, porque isso é pecado. Ai, eu não posso ser uma mulher atraente para o meu marido, porque isso é pecado. Traz a coisa como se a coisa não fosse sagrada. Então, aí também há desordem. No puritanismo, Santo Agostinho fala sobre isso, São Tomás fala sobre isso. É também pecado esse puritanismo. Então, não haveria essa batalha entre carne e espírito. Né? Não era para haver essa batalha se nós não tivéssemos pecado. Seria tudo ordenado. Tudo estaria em seu devido lugar. Né? E se não houvesse pecado, a sexualidade humana estaria ordenada para o amor. Santo Agostinho fala muito sobre isso, né? Ordo amores, tudo ordenado para o amor. Tudo ordenado para o amor. Então, inclusive, o meu corpo, a minha sexualidade, os prazeres que dizem respeito a isso. Então, toda essa desordem, ela é uma enfermidade. Toda enfermidade deixa o homem fraco, deixa a humanidade fraca. Né? Então, a gente está falando aqui não é de algo que foi acrescentado, alguma coisa que, mas é algo que foi tirado do homem, que é essa força interior. O homem, ele foi criado forte. E aqui eu estou falando do homem e humanidade, né? Ele foi criado forte. Ele foi criado com uma fortaleza interior muito própria de quem é imagem e semelhança de Deus. Mas essa desordem enfraquece o homem, tira de nós essa fortaleza. E, portanto, a gente vê um pouquinho mais para frente, a gente vai perceber que aquelas pessoas que normalmente são entregues demais a uma sexualidade desregrada, muitas aparentam ou escondem disfarçadamente essa fraqueza, essa fragilidade, se não suportar tormentas ou dores, situações difíceis que a própria vida traz naturalmente. Falar de sexo e pensar em sexo, como a gente já falou, né, deveria estar ligado ao matrimônio. Falar de uma coisa é falar de matrimônio. Não deveria ser algo desligado. Não deveria ser algo que sexo é uma coisa e matrimônio é outra. Né? Deveria estar tudo ligado aqui. Santo Agostinho fala de uma tríabona. Ele fala que o matrimônio tem 3 pilares, que é a fé, a prole e o sacramento. Quando ele fala fé aqui, ele está querendo dizer fidelidade, tá? Ele está querendo dizer diretamente fidelidade. Então, no matrimônio é preciso ter fidelidade. É preciso ter a intenção de
da prole, né? E o próprio sacramento, que vai ser aquela ligação com o próprio Cristo, que vai ser aquele sinal de céu para os outros, não é? Então, a fecundidade da natureza é ordenada e a perversidade da incontinência é norteada. Então, toda a fecundidade da natureza humana, e aqui a gente está indo além de uma fecundidade biológica, a gente está falando da fecundidade mesmo profunda do ser humano, ela é sempre ordenada, e a incontinência não. Então, a gente vai ver alguns aspectos aqui de uma alma luxuriosa, que tem aquela busca pelo prazer, né? Aquela alma que está sempre buscando prazer. Se a comida está ruim, eu vou pegar a comida e vou jogar fora, porque está ruim, eu não como comida ruim. Eu estou sempre querendo coisas que me deem prazer, eu estou o dia inteiro com docinho, com não sei o quê, com coisa que me dá prazer. Se uma companhia, se uma pessoa não me dá prazer, eu não quero a presença dela, independente se existe ali a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa ser escutada, não, eu quero só quem me dá prazer, quem me dá satisfação estar perto. Então, é uma alma que está sempre buscando o prazer. Aqui eu falei, quando a gente falou sobre gula, eu falei sobre isso, né? E de fato tem uma ligação muito grande, tá? A gula com a castidade, com o pecado, né, da luxúria. E a gula, inclusive, é a porta, né? Uma porta grande para a luxúria. Então, essa busca excessiva pelo prazer, né? A falta de moderação, então, está sempre buscando uma satisfação. Uma pessoa que não reconhece limites, não reconhece. Se a gente for trazer aqui de uma maneira um pouco mais prática, aquela mulher que não sabe se colocar nos lugares, ela não sabe moderar a sua língua, ela não sabe moderar o seu comportamento, ela não sabe moderar a sua roupa, ela não sabe moderar. Gente, é tão bonito quando a gente vê uma mulher não cristã, mas consciente, que ela diz, e eu já ouvi isso de algumas mulheres, poucas, tá? Me recordo agora de duas somente, durante a minha vida toda, que não sendo cristãs, inclusive sendo mulheres assim, se a gente fosse dizer no nosso meio que é mulher da pá virada, mas que tem aquele tipo de consciência. Eu vou trazer essa aqui, mas outras questões também pontuais da vida dessas duas que me recordam, de dizer assim, não, olha, quando vou à igreja, um batizado, alguma coisa, eu me visto como quem vai à igreja. Eu não vou usar alcinha, eu não vou usar roupa curta, eu não vou usar decote. Por quê? Porque eu respeito o outro. Uma mulher dessa é moderada nesse sentido. Então, a mulher que não tem moderação, ela não se veste adequadamente, ela não conversa adequadamente, ela não sabe separar os papéis, se a gente pode trazer assim, e a gente pode. A gente é uma só, mas a gente exerce papéis, ok? Eu tenho papel com o meu filho, eu sou mãe, eu tenho papel com meu marido, eu sou esposa, eu tenho papel no meu trabalho, eu sou terapeuta, eu tenho papel com a minha melhor amiga, eu sou amiga, com a minha mãe, eu sou filha, e daí por diante. Embora nós sejamos uma só. Então, a mulher que não tem moderação, ela não modera nada. Então, fica tudo uma bagunça. Aquela mulher que chega a ser meio chata, porque não se toca, não tem discernimento. A concupiscência, né, que são as desordens, e aqui pelos prazeres sexuais, é aquela desordem de uma consciência fraca, de uma consciência, sabe, incontinência urinária, né, que a gente
espirrou, desce xixi, é fraco ali. Aquela parede da... Me fugiu agora o termo certo, mas tem aquela paredezinha ali da bexiga que fica frágil e aí não segura, enfim. Fica frágil a nossa consciência, né? Então, essa maldade, né, que existe na nossa consciência, uma consciência laxa, né? A lascívia, que é aquela mulher que ela não tem pudor, ela se veste de maneira inadequada, ela não se comporta de maneira modéstia. Aqui, gente, quando eu falo isso, modéstia, não estou falando de véu na cabeça, saia no pé, não estou falando de nada disso, tá? Uma mulher comum, que não tenha tantos princípios assim, mas que tenha o mínimo de educação saudável, ela não vai ficar mostrando o corpo dela, por exemplo, né? Ela tem um certo pudor, por quê? Porque o pudor, ele faz parte do ser humano. Eu não vou ficar desnuda na frente de qualquer um. Por isso que ir à praia de biquíni é tão esquisito. Aqui não tem nenhuma questão de religião, de crença, tô de calcinha e sutiã na frente de todo mundo. Isso não é comum, né? Então, é essa alma que está sempre sem o pudor. O que tem? Aquela mulher que tira o peito para amamentar de qualquer jeito na frente de todo mundo. É lindo ver uma mulher amamentando em qualquer lugar, mas é tão bonito quando você vê uma mulher que coloca um paninho, tira o seio por debaixo do pano, o filhinho está amamentando e ela está... Todo mundo está vendo uma parte do seio dela ali, mas está com um cobertinho aqui, ela tem esse cuidado com o próprio corpo, inclusive respeito ao próprio filho, ao marido que está do lado dela, que pode estar ao lado dela, enfim. Então, esse despudor que se tornou tão comum não é legal, tá? Tem alguma desordem por aí. Essa perversão que vai... a perversão, ela tira a beleza de tudo que é bom. A pessoa pervertida é aquela que, nesse sentido aqui, a nudez vai se tornar feia, né? Veja, uma mulher, vou trazer a imagem da roupa, uma mulher vestida com um top que mostra quase todo o peito, a barriga toda, uma saia desse tamanho, um salto alto desse tamanho, uma maquiagem totalmente extravagante, uma roupa coloridaça, assim, um vermelho com, sei lá, com laranja, não sei. Mas de maneira que destoa da beleza daquela mulher. Se afasta da beleza dela, a roupa que ela está vestindo. Torna ela feia, pode tornar ela objeto de desejo, mas torna ela feia. Ao passo de que, se você pega uma mulher que aparentemente nem tenha tanta beleza assim, segundo os padrões, e você veste aquela mulher com elegância, com pudor, de fato você está extravagando, né? Está trazendo para fora a beleza dela, de fato, né? Então, a perversão, ela vai manchar a beleza das coisas. Uma alma luxuriosa, ela também tem um desvio de fé e um ódio por Deus. A fé dela fica uma fé desvirtuada, de fato. Tá fora da via, tá fora ali do caminho. Então, pode ser aquela mulher que diz ter fé, que vai à missa, que vai ao culto, que pratica uma religião, mas a fé dela não está tendo uma comunhão de fato com o seu Deus. E isso vai levando para ela um ódio de Deus e das coisas que dizem respeito à eternidade. Então, vai se tornando aquela mulher que vive só aqui na Terra, que até fala de Deus, mas que a prática da sua vida, tanto interior quanto exterior, são contraditórias àquilo que talvez ela verbalize. E ter o ódio de Deus, porque a alma acaba
a alma acaba culpando a Deus pelo seu próprio crime. Então, é uma imaturidade grandiosa, uma superficialidade enorme no processo de autoconhecimento. E aí eu vou voltar naquele lugar. Quanto mais a mulher está afastada da sua filiação divina, mais ela se desordena. Então, quanto mais uma mulher não está diante de Deus como filha, mais ela vai se corromper. Mais nesse sentido aqui, ela vai criando esse ódio por Deus, tá? Porque a natureza dela conta para ela que ela é filha. E aí ela vai culpar esse pai, que é o responsável por tudo isso. Quando no fundo, inconscientemente, normalmente ela faz isso. E no fundo, é o próprio crime dela, é o próprio afastamento dela, da própria fé, dessa comunhão, que foi levando ela a esse ódio, porque afastou ela desse lugar de filiação, de fato, de relacionamento filial. E o imediatismo. Por quê? Porque busca o prazer desordenado, como a gente já viu. Então, essa busca pelo prazer desordenado, eu quero tudo na hora. Eu não aguento, eu não tenho paciência mais, porque que eu poderia até ter colocado aqui, uma das características de uma alma luxuriosa é a impaciência. Ela não tem paciência com nada. Tudo tem que ser na hora, para ontem, com ela mesma, com os outros. É aquilo que, se eu quero, tem que ter. E olha, gente, se isso não tem tudo a ver com a nossa época, com o nosso tempo. E aqui eu não estou colocando a culpa na tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar. Nós só podemos estar aqui porque nós temos a internet, computador, celular. Graças a Deus. Mas toda essa agitação ela pode se tornar maléfica, né? Então, o imediatismo para uma alma luxuriosa, ele está assim gritando, né? Então, é tudo para ontem. Eu não quero ter paciência para nada. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, eu já tenho que ir naquelas inteligências artificiais e pegar um texto pronto, essa é a minha pesquisa. Eu, de fato, não elaboro, não vou procurar em várias fontes e vou eu mesma depois formular um texto, fazer junções, pensar, elaborar com aquelas coisas que eu pesquisei, não. Pega aqui, copia e cola e vai daí por diante, né? Então, esse imediatismo é muito perigoso. A desregulação emocional e o descontrole de si mesmo, eu vou falar, vou trazer isso aqui junto, tá? Essa desregulação emocional, porque existem tanta desordem, já existe tanta desordem dentro de uma alma assim, que ela não dá conta mais de se dominar. Ela não dá conta, muitas vezes, nem de nomear os próprios sentimentos e emoções. Ela já não sabe o que está acontecendo. E acontecem muitas vezes, e por isso que eu quis trazer essa imagem, que ela perde a razão da vida, a razão da alegria, a razão de existir, porque ela está descontrolada, ela não tem o controle de si mesma. Ela não é senhora de si, ela não tem o autodomínio, ela não está reinando no seu castelo. Então, a alma luxuriosa, ela é tão desordenada, todo pecado tem desordem, todo. Mas a alma luxuriosa é tão desordenada que ela perde todo essa coisa gostosa de você, custosa, mas gostosa, de você ter aquela coisa de olhar para si, nomear, tocar nos sentimentos, entender suas vontades, seus desejos interiores, trazer isso aqui e falar, não, eu decido ser resiliente nessa situação. Não, eu decido esperar. Não, eu decido abaixar os olhos e daí por diante, né? Então, a gente tem algumas, tá? Porque isso daqui vai divergir um pouco, tá? Isso aqui tem um pouco de divergência, não diria nem divergência, mas tem um pouco de leque muito aberto. Mas algumas filhas da luxúria aqui,
a gente tem a cegueira do Espírito, quer dizer, o que o Espírito Santo nos dá? Discernimento dos Espíritos é o que ele nos dá. É um dom do Espírito Santo. Mas a alma luxuriosa, ela é cega. A gente tem aí em consideração, por quê? Porque se a minha alma é luxuriosa, eu não considero os outros. O meu amor pelo próximo é inexistente, porque eu trato o outro como uma coisa, como algo que eu uso, independente se é o sexo em si. Eu posso usar o outro para o olhar, eu posso usar o outro para trazer uma imagem, como a pornografia, por exemplo, trazer uma imagem para ficar no meu imaginário. Então, é uma inconsideração por Deus, pelo próximo, por mim mesma. Então, a precipitação está sempre nesse imediatismo, sempre com atitudes impensadas, impulsivas, a inconstância, porque a alma que não é casta, ela vai ter sempre inconstância. Gente, isso daqui é importante, hein? A inconstância é uma das características mais pontuais de uma alma que não vive a castidade. Claro, vamos colocar tudo no lugar. Uma pessoa tem TDAH, pelo amor de Deus, vai ouvir isso, vai achar que a pessoa é pura lá, está buscando viver a castidade, vai achar que ela é totalmente luxuriosa. Salvo essas questões que precisam ser trabalhadas no corpo, porque TDAH é algo, por exemplo, biológico, tá? Então, salvo essas questões, a inconstância e assim, e se for algo biológico, precisa ser tratado, porque nós não nascemos para isso, tá? Então, precisa ser tratado. Tratado com exercícios comportamentais, em alguns casos com medicação, e daí por diante. Mas a inconstância é algo que é muito próprio da alma luxuriosa. Quando você tem alguém muito, muito, muito inconstante, você vai mapear essa pessoa, você vai fazer um trabalho calmo com essa pessoa. Em algum momento da história, você vai chegar em alguma coisa que tem a ver com o pecado da sexualidade. Contra a sexualidade, né? Eu poderia dizer assim, porque a nossa sexualidade é bela. O amor de si mesmo e o ódio por Deus, uma alma luxuriosa extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Ela só pensa nela, ela se fechou tanto para os prazeres dela, ela se fechou tanto aqui que ela só pensa nela. Então, uma alma egoísta que ama só a si mesma, vai criando esse ódio por Deus, e quando cria por Deus pelos outros também, é aquela pessoa que se olha e fala, meu Deus, que arrogância, que pessoa que acha que está acima dos outros, que pessoa que tem essa pessoa. Pode ser que ela tenha uma alma luxuriosa. O apego da vida presente, o horror ou o desespero da futura. Então, é aquela pessoa que normalmente repele a morte de uma maneira calorosa. Ah, não, nem fala de morte. Ai, Deus me livre. Não. Que não consegue falar muito. Gente, tudo isso que a gente está trazendo aqui são coisas que indicam, tá? Mas o ser humano é complexo demais, então cuidado, não vai olhar para a pessoa e vai já julgar, tá? Existe uma complexidade, nós estamos trazendo traços por aqui. Mas normalmente ela tem muito medo da morte, ela quer viver só agora, é aquela pessoa que fala, eu só tenho hoje, mas não, eu só tenho hoje para amar. Como diz a música, né? A vida é um brevíssimo segundo, ela é um brevíssimo segundo e eu preciso amar quanto mais eu puder nesse brevíssimo segundo, porque de fato amanhã, quando eu morrer, meu filho, já era. Eu preciso viver bem essa vida porque eu quero uma eternidade no céu. Mas não desse modo a alma luxuriosa pensa. Ela tem amor a essa vida que ela precisa viver tudo que é possível aqui de prazeres, porque ela está apegada aqui. Então, e ela tem pavor, né? Tem horror, desespero dessa vida futura.
em alguns casos da vida futura, não só da vida que pode vir depois da morte, mas inclusive da vida futura do futuro que vem, aqui ainda nessa terra. Então, tem outras coisas que a gente poderia trazer aqui como filha da luxúria. Esse amor superficial e esse egoísmo, que é uma das características, né, um dos aspectos da alma luxuriosa. E por que eu juntei o amor superficial com o egoísmo? Porque o egoísmo ele traz isso. Ele traz esse amor ralo, que nem poderia ser dado o nome de amor, mas é um amor muito ralo, é um amor muito fraco. Lembrando que a alma luxuriosa ela não está dotada da sua fortaleza, a fortaleza dela está guardada em algum baú muito fundo. Então, se torna aquela mulher que ama fraco, né? Que é rala na sua entrega. E, claro, um remédio eficaz contra a luxúria é a castidade. Né? A castidade que é essa virtude que permite consagrar a Deus a capacidade de desejar e amar. A castidade, gente, ela é algo tão profundo, tão bonito. E a gente não pode olhar para a castidade e pensar só em freire e padre. A castidade é uma vivência que purifica a nossa alma. Ela purifica os nossos comportamentos. Ela abre um espaço tão grande dentro da alma que ela dá asas, de fato, ela dá uma liberdade interior tão profunda para aquela alma que ela necessariamente, quando a alma vai buscando a castidade, ou seja, ela vai consagrando tudo a Deus, ela vai colocando o seu pensamento inteiramente em Deus, porque castidade é isso. Castidade, a gente liga, castidade não tem relação sexual, mas castidade é muito mais do que isso. Castidade é eu elevar todo o meu ser a Deus, o meu pensamento está sempre em Deus, em comunhão com esse Deus profundo. E a partir dessa comunhão, dessa amizade verdadeira com Deus, aí sim, todo o resto vai se desmembrando. Então, aí sim eu vou vestir uma roupa adequada, aí sim eu vou usar uma maquiagem adequada, aí sim eu vou ter comportamentos adequados. E quando eu digo adequados aqui, eu digo honrando a Deus, glorificando a Deus, tá? Essa palavrinha aqui pode, para algumas mentes, pode trazer como se fosse um aprisionamento. Não é, tá? Então, a etimologia da castidade vem falar de pureza, vem falar de algo que foi cortado também, de uma certa privação, estar sem algo, mas ela também fala de pureza, fala de separação e ausência de impurezas ou excessos. Gente, você quer ver uma pessoa casta? É você ver uma pessoa que é moderada. Ela temperada, ela tem a temperança ali como algo comum na vida dela. Né? Você vê que ela é temperada de fato, o se colocar nos lugares, o estar com as pessoas, os ambientes, tudo aquilo que a gente falou que era contraditório lá, né? Que era a favor da luxúria, que era característica da luxúria, a alma casta ela tem o contrário disso. Então, é muito bonito. E a gente pode ver isso numa freira e pode ver isso numa mulher casada, numa jovem solteira. A alma casta, ela exala um trem. Ela exala um trem que eu não tenho nem palavras assim para poder dizer. E enquanto eu falo com vocês, na minha cabeça me vem várias pessoas, freiras e não freiras, homens e mulheres, que de fato eu tive a experiência de viver, de conviver, de perceber a castidade, de ver o comportamento, o testemunho, e de fato a alma casta exala um perfume diferente. Né? Então, por quê? Ela separa, mas ela separa para Deus. Ela separa com Deus, ela separa com o sagrado, independente do meu estado de vida. Então, ela lança fora os excessos. Talvez por isso que a elegância na mulher seja tão importante.
Porque uma mulher elegante, ela é uma mulher moderada, ela é uma mulher modesta, independente de religião. Ela é uma mulher mais centrada, né? Então, é interessante tudo aqui. Muito bem. Então, continuando, para a gente já estar finalizando, que eu já me excedi no horário. A castidade, ela, ela tem certamente a alma como sujeito, quer dizer, é a alma dela que é o sujeito da coisa, né? Ela vai nos ajudar a usar moderadamente dos membros corporais e, portanto, de tantas outras coisas. Ela tem o juízo da razão e a eleição da vontade. Então, a castidade vai ajudar no juízo, né, da minha razão, fazer juízo das coisas e vai eleger a minha vontade. E aqui a gente está trazendo vontade como potência, que a gente está falando de São Tomás, que são palavras de São Tomás. Ela é companheira da fortaleza, como a gente falou, né? E ela vai nos ensinar a tolerar. Gente, uma alma casta normalmente é uma alma resiliente. Resiliência não tem a ver com anulação. Às vezes, nos processos terapêuticos, eu preciso ajudar aquela alma a encontrar as próprias bagunças, a deixar que aquela alma, inclusive, tenha contato, viva algumas coisas, para ela entender, conhecer, aprofundar quem de fato ela é, o que ela traz ali como realidade, para depois ela conseguir ter uma moderação, fazer uma eleição de vontade, ter juízo de razão. Então, é preciso que a gente, vivendo a castidade, a gente tenha uma resiliência, que a gente aprenda. A própria castidade nos ensina isso, essa resiliência, a esse tolerar as coisas por um bem maior. Lembrando que, por que isso é presente numa alma casta? Porque a castidade, ela nos faz ter o pensamento e o coração em Deus, nessa amizade verdadeira. Então, eu tolero as coisas desse mundo, inclusive a mim mesma, que, na minha opinião, é o mais difícil de ser tolerado. E por quê? Porque meu pensamento está lá, o meu coração está lá, eu estou no meu lugar de filha. Então, todo o resto fica mais tranquilo, né? Não fácil, porque tem o custo, mas fica mais tranquilo, existe paz. Então, Padre Paulo Ricardo diz que a grandeza da castidade está no amor com que é praticada. Ou, como resumiu o próprio Santo Agostinho, a castidade é a guardiã da virgindade é a caridade, tá? Então, não adianta, e por isso que eu fiz questão de falar freira ou não freira, porque não adianta, por exemplo, uma freira que está lá em continência, ou seja, ela não pratica relação sexual, mas ela, meu pai do céu, ela faz isso só porque a regra está dizendo. Ela faz isso só porque ela quer parecer casta, que ela quer parecer que, como aquela freirinha está entregando a vida, mas não pelo amor que ela coloca naquela prática, não pela entrega, não porque ela tem o coração em Deus, a mente em Deus, os pensamentos em Deus, mas porque, por outros motivos quaisquer, mas não por amor verdadeiramente. Porque ela quer ser salva, porque é a vocação dela, então ela tem de fazer aquilo. Não, o amor com que eu coloco naquilo, né? O amor com que uma freira vive a sua castidade é verificável se você convive um pouquinho. Então, é a prática do amor, né, feita com amor, que vai dizer se isto é de fato verdadeiro ou não. E aí Santo Agostinho diz que a guardiã da virgindade é a caridade. Por quê? Porque uma alma casta, como é uma alma límpida, que tem uma visão boa, que tem bom discernimento, que tem boa resiliência,
ela vai estar sempre praticando a caridade. Quando eu falo caridade, gente, eu não estou falando de dar prato de comida para ninguém, tá? Que a gente pode logo pensar nisso. Eu estou falando de caridade, é eu exercer a minha missão pessoal segundo Deus e fazer a minha ser Eucaristia, entregar aquilo que não é meu, é de Deus em mim. E se está em mim, mas é dele, eu preciso entregar. Isto é a verdadeira caridade, que também faz parte de dar um prato de comida para alguém. E eu fui audaciosa aqui, tá? Mas isso aqui é meu, tá? Isso aqui sou eu falando. Eu fui meio audaciosa aqui, em cima do que Santo Agostinho diz, eu refiz, dizendo que a castidade ela é guardiã da eternidade. Por quê? Porque a castidade, com tudo que ela traz de benefício para a alma, ela guarda em si aquilo que é próprio do eterno, aquilo que é próprio das coisas celestes, aquilo que é próprio de Deus. Então, ela guarda isso, ela é guardiã, quer dizer, ela cuida disso, ela vai realmente ali ser um protetor disso, de tudo que é eterno, da eternidade. Então, claro, nunca, jamais eu faria alguma coisa que Santo Agostinho disse, mas eu quis compartilhar com vocês aqui isso que, lendo Agostinho, surgiu em mim como uma experiência pessoal, né? Que ela é guardiã da caridade, a virgindade, e a castidade é guardiã da eternidade. Homeopatia, a gente tem a contemplação, o silêncio, o autoconhecimento, exame de consciência diário, comer moderadamente. O saber comer moderadamente fala muito sobre a castidade. E o exercício da caridade. Então, são gotas no dia a dia que a gente pode estar exercitando para que a gente possa viver bem a nossa própria castidade. Por fim, eu trouxe a continuação da passagem de Coríntios que eu trouxe lá em cima, que é: porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Meu Deus, isso daqui é demais, gente. Glorificai a Deus no vosso corpo, em todos os sentidos. No cuidado, mas não no cuidado excessivo, na alimentação, mas não no regrismo, que eu só posso comer, que aí viram aquelas dietas malucas de tô cuidando do meu corpo. Ao se vestir, mas cuidado com os excessos de regras, a regra que é tua não é para tua irmã. Na moderação, mas aí a moderação, se é modéstia, então eu não posso usar esmalte vermelho. Cuidado com os regrismos. Em todos os sentidos. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, tem todos esses cuidados saudáveis com o corpo, lembrando que meu coração está em Deus. Se está em Deus, o que esse Deus me pede? O que esse Deus traz para mim? Ao que ele me convoca em relação àquilo que é, eu poderia dizer que é um sacramento de Deus, que é o corpo. Por quê? Porque é algo visível, que é sinal. Meu corpo é sinal de Deus para o outro. Então, é esse sacramento, né, que é visível para o outro quem é Deus. Muito bem, minhas queridas, a gente teria milhares de outras coisas para abordar aqui, mas por hora é isso, me extrapolei no tempo, peço perdão por isso. Vanessa, que está aqui comigo, se você quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, eis-me aqui. E somente pontuar, uma vez eu fiz uma aula com o Dr. Jorge Rodrigues, e ele falou sobre o perfeccionismo, né, e ele disse assim que a pessoa perfeccionista nada mais é do que uma luxúria disfarçada. E aquele dia, aquela palavra ficou tão forte em mim, porque, essa sensação de medo de agir, esse de tudo tem que estar melhor, tem tudo, sabe? Nessa época, isso ainda era muito mais forte. E eu falei: "Nossa",
E eu achando que, jamais eu sou luxuriosa, né. E aí, no decorrer da aula, eu fui percebendo que eu era assim, né, o quanto eu tinha que melhorar ali. E nesse do imediatismo que você mencionou, eu também ainda me vejo nessas situações, mas não, por exemplo, você pontuou várias coisas, mas do imediatismo para mim, né, de eu quero que seja feito do meu jeito, agora, nesse instante. São coisas que eu tive que começar a perceber além do que realmente a gente já conhecia, para eu começar a dar passos, né, mais firmes para ir mudando para o autoconhecimento, na verdade. Gostei bastante da aula de hoje, porque trouxe muito Hum, além daquilo que a gente já é acostumado a ouvir. uhum. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Só pontuando para a gente fechar isso, que a gente tem que ter cuidado com os determinismos, tá? Lembrando que a alma é complexa, o que de repente cabe a mim não cabe ao outro, que cabe ao outro não cabe a mim. Então, só ter cuidado com os determinismos. Mas que bom, fico feliz que você tenha gostado, que tenha trazido algum tipo de frutos. Então, vamos encerrar com uma oração? Vamos. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos ensine, que exercite em nós essa castidade profunda e verdadeira, pedindo auxílio aqui de Nossa Senhora de São José e do nosso Santo Anjo da Guarda, para que eles nos cerquem de carinho e proteção, como diz o Salmo, em nome do próprio Deus, do próprio Jesus, para que possam fazer da nossa alma um jardim regado, de fato, pelo orvalho celeste, e vá purificando a nossa alma, a nossa história, vá naqueles pormenores que nós não conseguimos nem ver e ter consciência, mas que vá trabalhando isso, trazendo a consciência que é necessário, curando o que é preciso, renovando, restituindo, dando nova vida em toda a nossa afetividade e sexualidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa gratidão, Senhor, por esse momento, por cada detalhe do teu cuidado sobre nós e em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.